Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, nós estamos aqui para gravar mais uma pré-aula, né? A número 2, a lição 2 do segundo trimestre, que esse trimestre nós estamos aqui com o tema A Carreira Nos Está Proposta, né? Nós vamos estar sempre falando aqui de como nós conduzirmos na caminhada da fé cristã para alcançarmos o nosso objetivo, né? O nosso objetivo, irmãos, é alcançar o céu. E esse trimestre nós vamos estudar passo a passo como chegar no céu. Esse é um trimestre para a edificação dos crentes, para a edificação dos irmãos, para que possamos nós entender o que está proposto para cada um de nós quando falamos de céu, né? Quando estamos falando de ir para o céu. E a lição de hoje ela é propícia, é muito pregada, a lição de hoje é muito ensinada, né? Fala da escolha entre a porta estreita e a porta larga. Eu comentei até com o Kelvin aqui que já está começando bem, é uma escolha. E nós vamos falar bastante sobre isso hoje, né? Para nós começarmos aqui, nós vamos entrar na lição, né? Uma escolha entre a porta estreita e a porta larga. Antes eu quero dar os avisos de sempre, que nós sempre estamos acostumados a falar sobre a questão dos hinos da harpa, né? Nós seguirmos os hinos da harpa, louvarmos os hinos da harpa, incentivarmos os nossos irmãos para não deixarmos, né, essa tradição que tão boa é morrer, né? Precisamos continuar fazendo para que as pessoas possam continuar tendo a alegria em louvar os hinos da harpa. Também quero pedir aos professores que venham incentivar os irmãos a estar lendo, fazendo a leitura semanal, a leitura diária, né? Cada dia da semana tem aqui um versículo bíblico, uma passagem bíblica para ler. E também incentivar os irmãos a estar falando a leitura na classe, né? É importante, irmãos, nós, como professores, trabalharmos isso. Trabalharmos essa leitura na classe para que os irmãos venham se desenvolver. Nós percebemos no meio da igreja, na nave da igreja, que as pessoas elas têm uma dificuldade em falar quando elas pegam o microfone, por elas não terem o costume, por elas não terem, não estarem falando sempre, né? Então, quando elas têm a oportunidade, aquilo ali é algo novo, e elas ficam com muita dificuldade. Mas na escola dominical é um lugar bom para treinarmos isso, né? Então, professores, treinem seus alunos lendo a leitura bíblica em classe, ou até mesmo pedindo para alguém ler uma parte da revista ali, para servir como uma forma de treinamento para os irmãos, quando tiver as oportunidades, não ficarem tão nervosos, né? E às vezes ficarem inseguros, né? Então, a escola dominical é para isso, é para nós aprendermos, né? Então nós vamos lá, os nossos avisos. Agora nós vamos ver aqui que a nossa lição de hoje é a lição número 2, dia 14 de abril vai ser o dia que nós vamos dar essa aula. A escolha entre a porta estreita e a porta larga. E nosso texto áureo ele vai estar em Lucas capítulo 13, verso 24. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A verdade prática. A porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Aqui já cabe um breve comentário sobre, do título, a verdade prática. O título fala que é uma escolha. Quer dizer, nós escolhemos entrar pela porta estreita ou pela porta larga. Quem faz a escolha somos nós. Só que, para chegar ao céu, para alcançar o céu, a única opção é a estreita. Quer dizer, eu tenho uma escolha, mas só tenho uma opção, se eu quero ir para o céu. A opção da porta larga, a opção da porta, né, que é mais larga e do caminho espaçoso, ele vai conduzir ao inferno. E o propósito nosso é ensinar, estruturar cada cristão a ir para o céu. É mostrar o caminho através da Bíblia. Então a porta estreita é a única opção. E nós vamos ver nessa lição aqui, no decorrer da lição, sobre essa questão da porta estreita e da porta larga. A leitura bíblica em classe, livro de Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14, e capítulo 3, do 1 ao 10. Os irmãos façam a leitura nas suas salas de aula com seus alunos. Objetivos: explicar a analogia da porta estreita e do caminho apertado do ponto de vista bíblico e teológico. Segundo, destacar que a decisão pela porta estreita
requer uma vida de renúncia e disposição para enfrentar os desafios da caminhada cristã. E terceiro, apontar que a entrada pelo caminho estreito está baseado no arrependimento, confissão de pecados e num novo estilo de vida. Esses são nossos objetivos que, como professores, nós temos que buscar, irmãos. É uma coisa importante. Outrora, nós não dávamos muita atenção a isso, a esses objetivos. Dava uma aula como que, lendo lá a revista e não tinha um objetivo, às vezes não alcançava. Então, nós temos que trabalhar muito isso, alcançar esse objetivo aí que está proposto pela lição. Professores, ao vocês estudarem a lição, olhe bem para isso. Foque bem nisso. Procure esses objetivos dentro da lição, para que você possa ter êxito ao você passar aos seus alunos o assunto. Porque você vai ter um norte. Se você tiver os objetivos definidos, você vai ter um norte para seguir durante sua lição. Você não vai ficar com a lição sem você entender, né? Sem os alunos entender. Então, os objetivos é importante para isso. A introdução. Nesta lição, estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do espaçoso. O nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Primeiro ponto da lição: portas e caminhos. A porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento, Provérbios 15, 24. Porta é uma forma de entrada em casas, prédios. No Antigo Testamento, as cidades eram muradas e com portas para seu acesso. Vamos aqui então entender um pouco sobre a questão dessa analogia da porta, porque Jesus usou a porta. A porta era de conhecimento dos judeus, era de conhecimento do povo antigo. Por quê? As cidades eram edificadas e, para a segurança deles, as muralhas muito altas tinham portas e portas muito resistentes. E portas estreitas. Por quê? Para que houvesse uma resistência maior. Então as pessoas elas tinham uma noção do que era a porta. Qual a função da porta? Uma função de segurança. E a porta estreita era para dificultar também que o exército inimigo entrasse em debandada. Quer dizer, entrando pouca gente, teria uma facilidade de defesa de quem estava dentro das cidades. Então essa é mais ou menos uma noção do que é a porta para os judeus e para nós também. Nós sabemos que em todo lugar a porta é um símbolo de acesso. É um símbolo que você vai mudar de um ambiente para o outro. E quando Jesus usou essa analogia da porta estreita, por fiar e por entrar pela porta estreita, Jesus está dizendo assim, que nós temos que ter cuidados, que nós temos que vamos ter que entender bem qual é o caminho correto para o céu. E que vai ter dificuldades para passar por essa porta, porque muitos são os que vão querer entrar por ela e não vão conseguir, porque essa porta vai exigir das pessoas uns pontos a seguir, né? E nós vamos, durante a lição, estar falando sobre isso. Então a porta tem essa finalidade, passagem de um local para o outro. E nós estamos aqui num campo, vamos dizer assim, físico, que vivemos, que é a Terra, e vamos ser transportados, quando nós morrer, para um campo espiritual, que é o céu. Só que precisa de uma porta, de uma passagem. E Jesus falou que ele é a porta, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós vamos ver durante a lição aqui isso aqui. Caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta e a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Sendo assim, o caminho apertado é que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus, de modo concreto, amar os inimigos, não praticar hipocrisia, acumular tesouros no céu. Primeiro ponto. Caminho aqui vai nos dar uma ideia de ensinamentos de Jesus como que nós temos que buscar, né? É como nós devemos praticar os ensinamentos de Jesus. E é interessante que Jesus chegou com os ensinamentos totalmente diferentes. O povo judeu esperava Jesus um rei, que seria um rei que ia chegar, ia lutar, ia guerrear, ia ganhar as batalhas contra os inimigos, ia devolver para Israel
a sua liberdade. Só que Jesus veio totalmente diferente. Jesus veio anunciando coisas que eles não queriam. Por exemplo, quando Jesus vai ao Sermão do Monte, quando Jesus passa o Sermão do Monte, Jesus ali traz para eles umas regras que eles não queriam seguir. Eles tinham regras que eles não queriam seguir. E Jesus ali dá algumas lições. E Jesus mostra alguns caminhos. Então, é difícil para o crente, a pessoa que aceita Jesus, a pessoa que entra, né, na família de Jesus, na igreja. Tem coisas que para essa pessoa fazer é difícil. Esse caminho de seguir a Cristo é um caminho estreito, que nós temos que, vamos dizer assim, abdicar de algumas coisas. Nós temos que deixar de lado algumas coisas. E temos que fazer outras que outrora nós não conseguimos fazer. Por exemplo, amar o inimigo. É fácil? Jesus não está falando para amar os amigos, Jesus está falando amar os inimigos. Eu entendo que crente não tinha que ter nem inimigo. Mas, se alguém não gosta do crente, o crente tem que aprender a amar aquela pessoa que ele não gosta. Esse é o caminho estreito. Esse é andar pelo caminho estreito. É acumular tesouros no céu. E como se acumula tesouros no céu? Praticando a verdade, vivendo a verdade, praticando o amor que Cristo nos ensinou. Então, esse caminho apertado nos dias atuais está muito difícil para ser seguido. Nós vamos ver no tópico seguinte sobre o caminho largo, que conduz à perdição. Como é fácil seguir, né? Andar por ele. Mas andar no caminho apertado é difícil, irmãos. E nós temos que incentivar a cada aluno nosso, a cada um dos alunos, a entrar por esse caminho. É um caminho do perdão, é um caminho de você se desapegar das coisas materiais, é um caminho de você perdoar as pessoas que às vezes te ofendem, é um caminho de santidade, é um caminho de você abdicar das coisas que às vezes te faz bem para a carne, mas não faz bem para a alma e para o espírito, dos prazeres da vida. É um caminho que você vai ter decisões a tomar. Então o caminho estreito é caminho de decisões difíceis, mas de decisões acertadas, que vai nos conduzir ao céu. O 3 aqui, porta larga e caminho espaçoso. Vai simbolizar uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Esse caminho tem seduzido a muitos. Nós temos percebido nos dias atuais um evangelho em que as pessoas estão pregando, que estão dizendo assim, vem do jeito que você está e pode ficar. Esse é um caminho largo. É um caminho espaçoso. Todo mundo quer entrar por ele. A gente percebe que pessoas dizem assim, não, eu sou cristã, não, eu sou crente, não, eu sirvo a Deus. Só que quando vamos analisar que caminho essa pessoa está seguindo, por que porta essa pessoa está passando, que nós também vamos ver lá no final, mais para o final da lição sobre isso, frutos, né? Nós vamos percebendo que essas pessoas, elas não estão no caminho apertado, elas não estão no caminho estreito, elas não estão passando pela porta estreita. Elas estão caminhando num caminho largo, porque elas não mudaram de vida. Elas podem até confessar, dizer que serve a Deus, dizer que pode louvar, pode estar vindo à igreja, pode estar frequentando uma igreja, mas se não mudou, se não houve mudança, se não houve transformação, se não houve perdão, se não houve arrependimento dos pecados, se a pessoa vive a vida que vivia antes, pouca coisa muda. Jesus não quer que mude pouca coisa na nossa vida, Jesus quer que mude tudo. Então esse caminho largo, essa porta larga, esse caminho espaçoso, muitos estão trilhando por ele. Por quê? Porque é o caminho do prazer, é o caminho que faz bem, é o caminho que você vai sentir alegria, é o caminho que você vai sentir satisfação. Mas e lá no final? Qual é o destino que esse caminho está te conduzindo? Qual é esse destino que esse caminho está nos levando? É para o céu ou é para o inferno? Porta estreita, entrada do céu. Caminho estreito, caminho do céu. Porta larga, caminho espaçoso, conduz à perdição. É interessante que há vamos dizer assim, um paradoxo, né? Um paralelo. Quanto aqui no caminho estreito, enquanto aqui na porta estreita você passa com dificuldade, no caminho estreito você vai passar por dificuldade, você vai sofrer aqui, quando você chegar no céu, você vai ter alegria.
você vai ter gozo, você vai ter paz. Quanto que no caminho largo você agora está tendo alegria, você está tendo prazer, você está se sentindo bem, você está vivendo uma vida muito boa, mas no final, quando você chegar no destino que esse caminho está te levando, o que você vai encontrar? Pense nisso. Pense nisso. O que você vai encontrar quando chegar no final do caminho espaçoso? Pense. Porque é questão de refletir, é questão de você pensar. Posso sofrer agora, posso passar por dificuldades agora, posso ter perder algumas coisas agora, mas lá na frente eu vou ganhar. Isso é semear tesouro no céu. É você negar a si mesmo, como Jesus nos ensinou, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus estava dizendo assim, eu não vou carregar a cruz de vocês, quero que vocês carreguem a cruz e me sigam. Tem muita gente querendo que a cruz fique nas costas de Jesus a vida inteira. Não, agora você tem que carregar a sua parte. E a sua parte da cruz agora é se negar. A sua parte da cruz é perdoar, é amar o inimigo, é buscar frutos dignos de arrependimento, é parar de pecar. Tudo isso é a cruz que você está carregando agora, para você chegar no céu. Mas se você estiver no caminho largo, fazendo tudo que você quer, ou tudo que você acha que está bom, o final não vai ser legal. Pense nisso. Por que entrar pela porta estreita é tão difícil, né? É difícil. Uma porta aberta, porém difícil. Pense nisso, irmão. A porta para o céu está aberta, porém muitos impedimentos para a alma humana entrar por ela. Porém, Jesus nos ensinou que para entrar no céu é preciso negar a si mesmo, tomar cada um sua cruz e segui-lo. Pense nisso. Uma porta que está aberta, porém difícil. Essa é a porta estreita. Essa questão da porta estreita, irmão, é um negócio da gente sempre estar pensando. Porque todo mundo quer passar, todo mundo quer entrar, mas haverá dificuldade. Por ser estreita. Por ser estreita, haverá algumas, vamos dizer assim, vai ter alguns requisitos para passar por ela. Sabe quando, assim, vamos fazer uma analogia aqui para nós entendermos, quando nós vamos ao banco, que aquela porta giratória trava, que a gente está cheio de moeda, cheio de chave, as moedas, chaves, são impedimentos para nós entrarmos naquele banco. O céu, sabe qual é o impedimento? Vamos fazer que nós vamos passar na porta giratória que vai para o céu. Aí quando gira, para. Aí volta, você não está preparado. Vê o que você tem aí, qual é a sua bagagem. Aí eu vou analisar qual é a bagagem que eu tenho. Ah, mas eu tenho aqui ódio. Ah, mas eu tenho aqui rancor. Ah, mas eu não perdoei. Ah, mas eu tenho aqui inveja. Ah, mas eu tenho aqui porfia, guerras contra meus irmãos. Ah, então isso aí vai te impedir de entrar pela porta estreita. Pense nisso. Pense como se você estivesse indo ao céu. Pense na hora que você chegar no banco lá, que travar lá a chave do seu carro, que travar lá o seu celular na porta do banco e o guarda falar para você, não pode entrar não, vai lá e tira, põe aqui do lado. Com Jesus é diferente. Só a maneira que ele vai falar, agora tira e joga fora. Porque nós, para entrarmos pela porta estreita, temos que estar santificados. O caminho estreito exige santificação. O caminho estreito exige renúncia. A porta estreita também. A porta estreita você só passa se haver na sua vida renúncia, se haver na sua vida santidade, se haver na sua vida mudança de vida, transformação. Então pense muito nisso quando você pensar em porta. As oportunidades da porta larga são muitas. Para muitos, a porta estreita não é atraente, pois a porta larga lhe oferece uma jornada de prazer e deleites. Entretanto, quem anda por esse caminho são dominados pelas ilusões da vida. Esse caminho de apego ao mundo nos deixa distante de Deus. Engraçado, né? A porta estreita, a oportunidade é enorme de ir para o céu. A porta larga, as oportunidades são aqui na terra. Aqui na terra você tem todas as oportunidades quando você está caminhando pela porta larga, pelo caminho espaçoso. A oportunidade de você sentir prazer, de buscar o prazer da terra, de desfrutar de tudo.
sem limites, né? Como as pessoas hoje não querem mais, né? Ninguém quer um limite, ninguém quer chegar a um certo limite e parar. As pessoas querem ir até o último. Então isso tudo está conduzindo as pessoas para o inferno. E nesse caminho que as pessoas estão indo, elas também estão cada dia dando um passo, ficando distante de Deus. E com muita dificuldade de olhar e entender que estão errados. Então parece que esse caminho espaçoso, ele tem um atrativo que deixa as pessoas iludidas, né? Tem ilusões de que eu vou curtir aqui, eu vou desfrutar do bom daqui, porque a vida ela vai terminar, eu vou morrer, acabou. Isso é ilusão. Quando a gente pensa que morrendo acaba tudo, aí é que começa. Começa a vida eterna. Tem a vida eterna para aqueles que passar pela porta estreita, como também tem a perdição eterna, tem o sofrimento eterno. O que está hoje diferenciando e aí deixando as pessoas às vezes sem querer tomar decisão é isso. É que as pessoas não estão acreditando que existe o céu. Elas estão duvidando. Morreu, acabou. Sabe aquela teoria da aniquilação? Morreu, terminou, é pó da terra, mas esquece que tem uma alma, que esquece que tem um espírito. E que a Bíblia diz que o homem volta ao pó da terra, mas o espírito volta a Deus. E eu estou achando interessante que o nosso pastor está sempre falando, e é verdade, que todas as religiões estão conduzindo o homem a Deus, né? A porta larga está pregando isso. Mas a gente tem que entender uma coisa, que é verdade, todos conduzem a Deus. Agora, conduzem em que condição? Na condição de salvos ou na condição de perdidos e condenados? Porque assim, quem passar pela porta estreita vai chegar diante de Deus para receber galardão. Vai ao tribunal de Cristo. Quem passar pela porta larga, quem for conduzido e chegue só pela porta larga, ele vai ser somente julgado, vai receber a sentença diante de Deus. Porque todos terão que comparecer diante de Deus. Então, vai conduzir a Deus? Vai, mas para que caminho você vai tomar depois? Pense nisso. A porta larga vai te levar à condenação. A porta estreita vai te levar à salvação. Porta estreita, renúncia. Porta estreita, santidade. Porta larga, faça o que você quiser. Porta larga, viva a sua vida. Ninguém tem nada a ver com isso, né? As pessoas dizem, ninguém tem nada a ver com isso. Tudo bem, enquanto você estiver na terra, ninguém tem nada a ver com isso. A decisão é sua, como a lição mesmo falou, uma escolha. Porta larga ou porta estreita. Há uma escolha, a escolha é do homem. Só que também vou dizer, só tem uma opção boa e certa, que é entrar pela porta estreita. Temos que pensar muito nisso também. As razões da exigência. Diferente da porta larga e do caminho espaçoso, o caminho estreito e a porta estreita requer uma transformação interior. Temos que buscar uma vida com Cristo e andar com Ele como Ele andou para estarmos prontos para passar pela porta estreita. Então, para trilharmos o caminho estreito, passarmos pela porta estreita e trilharmos o caminho estreito, a primeira exigência é aceitar a Jesus como seu único suficiente Salvador, arrepender dos seus pecados, confessar e deixar. Exigências básicas. Isso todo mundo tem que fazer. Ninguém consegue passar pela porta estreita se não aceitar a Cristo, se não se arrepender dos pecados, se não confessá-los e abandoná-los. Essas são algumas exigências. Por que das razões dessas exigências? Porque o céu, irmãos, é um lugar de santos. É um lugar preparado para receber os santos. O céu é a morada de Deus. E Deus é santo. Importa que aqueles que estejam na presença de Deus também sejam santos. Ninguém vai para o céu se não tiver na condição de santificado. Se não for santificado. Então, a porta estreita é a passagem para essa santificação. Mediante aceitar Jesus, mediante arrependimento dos pecados, mediante confessar os pecados e deixá-los. Essas são as exigências básicas para entrar por essa porta estreita. O caminho espaçoso ele não vai exigir nada. O caminho espaçoso ele não vai te exigir nada. Ele vai liberar tudo. Mas vale a pena?
você ir no caminho espaçoso? Será que vale a pena? Entrada pela porta estreita, o caminho pelo caminho do céu. Arrependimento dos pecados. Isso aqui eu já dei até uma pincelada. As palavras de João Batista pregando no deserto eram de arrependimento. João foi precursor de Cristo. Sabemos que Jesus veio com a mensagem de mudança de vida mediante o arrependimento e abandono das práticas pecaminosas. Eu acho interessante, irmãos, quando nós começamos a ver o João Batista ler, é que o João Batista estava no deserto, pregando uma palavra que tem muitos que dizem nos dias atuais que era uma palavra dura, mas não era uma palavra de mudança, de transformação. Era uma palavra que ele estava chamando o povo ao arrependimento. Ele estava chamando o povo para entrar por esta porta estreita. Ele dizia, vocês querem mudar? Arrependei-vos. E interessante que eles estavam ali num deserto esperando. O povo ia até ele não ia ao povo. Então, João Batista ele estava ali para pregar a verdade. Então, quem quisesse ir lá ouvir, quem quisesse que se retirasse da sua casa, da sua terra e fosse até lá ouvir. E interessante que muitos queriam. Se você vai ver ali a história, a Bíblia diz que muitos foram batizados por João, mediante a confissão dos seus pecados e o arrependimento. Porque essa era a condição que João Batista estava pregando para dizer assim, olha, vai vir um que é maior do que eu, esse vai batizar com o Espírito Santo, e esse vocês vão seguir, que é Jesus. Então João, como precursor, já estava dizendo assim, ó, mas para chegar a Jesus, você tem que passar pelo arrependimento. Para chegar à porta, você tem que passar por esse momento de arrependimento, de confissão de pecado. Então João Batista já estava ali pregando o arrependimento, mostrando o caminho para o céu e direcionando aquele povo para Jesus. Em momento nenhum João quis que aquele povo seguisse ele. Não, Jesus está chegando, vocês vão seguir ele. Seguir o caminho, a verdade e a vida. Então, arrependimento de pecado é condição fundamental para entrar pela porta estreita. E é o caminho para o céu. Confissão. O ministério de João Batista foi impactante a ponto de pessoas irem no deserto da Judéia para ouvir uma mensagem que ele pedia que o povo confessasse seus pecados e buscasse o arrependimento para que pudesse entrar no reino de Deus. Vocês já pararam para pensar como é difícil as pessoas confessar as suas culpas, confessar os seus pecados? Nos dias atuais nós vemos as pessoas fazendo diferente. As pessoas estão às vezes morrendo, indo para o inferno e não tem coragem de confessar os seus pecados. A Bíblia nos ensina que se nós confessarmos nossas culpas uns aos outros, nós alcançaremos misericórdia. É interessante que a partir do momento que você confessa e deixa, Jesus já te dá, vai te dar o perdão. E o perdão de Jesus é um perdão diferente, irmão, às vezes do perdão humano. O perdão humano às vezes as pessoas de vez em quando ficam lembrando. Jesus não. A Bíblia diz que Jesus jogou os pecados no mar do esquecimento. Então, a partir do momento que há uma confissão de pecado, a partir do momento que você está disposto a confessar suas culpas, seus erros, Jesus vai perdoar. A porta vai se abrir. A porta estreita se abre mediante confissão de pecado. Pense nisso. João Batista ia ao deserto. Eu acho interessante. Se você pôr João Batista no deserto pregando, as pessoas confessavam o pecado, as pessoas se arrependiam. Se você for lá no Lucas 3, acho que é Lucas 3 que está João Batista ali falando, é muito interessante a gente ver. Quer ver? Eu vou ler aqui para os irmãos só terem uma noção. Na escola também, se vocês quiserem ler, ó. Olha a mensagem do João. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras por Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado das árvores, na raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo, o que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram, mestre, que devemos fazer? E ele lhe disse, não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado.
E os soldados o interrogaram também, dizendo: e nós o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: em verdade batizo-vos com água, mas que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Este vão batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará sua eira, juntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo e nunca se apaga. E assim, admoestando muitas outras coisas, também anunciava ao povo, sendo porém o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, por todas as maldades que Herodes tinha feito. Acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Eu queria ler essa passagem só para os irmãos entenderem que João pregando no deserto. Ele pregou para os soldados, ele pregou para os fariseus, ele pregou para o povo e pregou até para o rei. E todas essas mensagens dele eram mensagens duras. Todas essas mensagens eram mensagens de: olha, mude sua vida, olha, se arrependa, transforme sua vida, mude, saia desse ponto aí, deixe, abandone o pecado. Para quê? Para que você possa alcançar o reino de Deus, alcançar o reino do céu. Então, confissão de pecado era algo que o João estava ali estimulando aquelas pessoas a fazer. Às vezes as pessoas no nosso meio, irmão, estão precisando disso, de serem estimuladas a confessar seus pecados. Mas como, pastor? As nossas mensagens têm que ser mensagens que às vezes vai confrontar as pessoas. É diante do confronto que as pessoas tomam decisões. 2 caminhos, 2 portas, uma decisão. Mas mediante um confronto, você pode tomar uma decisão. E você pode decidir sair da porta larga, largar o caminho espaçoso e entrar pelo caminho estreito para que você possa alcançar o céu. Produzir frutos dignos de arrependimento, é isso que eu já li aqui sobre o João Batista, né? Lucas 3, do 11 ao 14. João estava chamando aquelas pessoas: vamos produzir coisas diferentes. Vocês têm produzido até hoje coisas que só satisfaziam a vocês, só enriqueciam a vocês. Vocês não repartiam o pão, vocês não tinham misericórdia, vocês não amavam o próximo. Mas agora mude. A mesma coisa somos nós. Antes de Jesus, nós só pensamos em nós mesmos. Só pensamos no nosso eu, no nosso bem-estar. Nós vamos até comentar no próximo toque sobre isso. Às vezes o nosso eu está nos conduzindo ao caminho largo. O nosso querer, a nossa vontade está conduzindo para um caminho largo da perdição. Porque às vezes o caminho estreito exige que nós abandonemos o pecado, abandonemos a prática errada do pecado e digamos que nós estamos errados, que o nosso eu tem que ser, tem que estar sendo suprimido. Para quê? Para que possamos nós entender. A porta estreita, ela é o caminho que conduz ao céu. Nós, como seres humanos, como homens falhos como somos, temos uma tendência dentro de nós a caminhar, andar pelo caminho largo. Há uma tendência. Mesmo quando nós aceitamos Jesus, passa um período de tempo, se nós não vigiarmos, estamos nós caminhando no caminho largo, sem nem perceber que estamos lá. Há um perigo nisso aí, irmãos. Há um perigo nessa situação de que nós, às vezes, nem percebemos, porque estamos sendo engoldados. Estamos sendo, vamos dizer assim, estamos com ilusões. Tá tudo certo. Não é pecado não, depende. É do ponto de vista de cada um. Começamos a relativizar o caminho, sabia? Quando nós relativizamos esse caminho, achando que o espaçoso, mas tá bom assim, Jesus quer o coração. Muitos dizem isso: Jesus não quer que nós façamos tudo isso não, para que ser santo assim? Irmãos, temos que vigiar. Porque se o caminho estreito, a porta estreita está nos pedindo renúncia, está pedindo transformação, está pedindo que nós venhamos estar atento à nossa vida, como nós estamos vivendo. Porque o caminho largo você não vai sentir nada. No caminho largo você vai caminhar e vai até correr e vai estar ótimo, porque lá você está tendo prazer, seu corpo está sendo bem servido, há alegria mesmo que passageira, há prazeres mesmo que passageiro. Mas e como fica o final? Eu fico pensando muito nisso. E o final?
Você sabe que o final é o mais esperado por todos, né? Você vai assistir um filme, você fica esperando o final. Você vai embora no meio? A vida da gente é assim, né? Ela vai chegar ao final aqui na Terra. E esse final, qual será o destino depois dele? Quando é assim, agora passou. É como sempre vemos pessoas pregando nos velórios. Até aqui podemos, né, ajudar as pessoas, levar ali o caixão até a sepultura. E depois, do outro lado, com quem você vai querer estar? Para que lado você vai querer ir? E esse caminho é o que vai definir. Interessante que é um caminho nessa vida agora, é a porta e o caminho estreito que vai definir o caminho do céu. A porta larga e o caminho largo vai definir o caminho da perdição. E quem quer a perdição? Quem quer o inferno? Ninguém, mas por que muitos estão lá, caminhando para lá? É pelo prazer, é pela ilusão da vida, é pelos deleites da vida. Então essa lição vai ser muito um confronto para nós, irmão. É um confronto que nós vamos passar. A gente tem que entender. Se você olhar para a vida do Zaqueu, Zaqueu era um homem cobrador de impostos, Zaqueu era um homem que tinha tudo e sentiu o desejo de encontrar com Jesus. Passou pela porta. No momento que Zaqueu passou pela porta estreita, começou a andar o caminho estreito, o que Zaqueu disse? Se alguém eu defraudei, eu quero quadruplicar, eu quero devolver 4 vezes mais. Se alguém eu tomei, se alguém eu enganei, quer dizer, frutos dignos de arrependimento. Quer dizer que o Zaqueu outrora tomava até o que não podia do povo. Depois que ele aceitou Jesus, entrou pelo caminho, arrependeu-se e estava querendo devolver aquilo que tinha feito de errado. Que nós possamos tomar como exemplo o Zaqueu. Possamos tomar como exemplo o Paulo, que outrora perseguia os servos de Deus, mas quando encontrou com Jesus, mudou sua trajetória, mudou a sua vida, disse, agora eu posso até morrer pelo Evangelho. Quer dizer, caminho de transformação, caminho de arrependimento, caminho que nós vamos entender que é o caminho da vida eterna. Então essa lição é muito isso, irmãos. Vai ser muito em cima disso, muito em cima de mudança de vida, de santidade, de foco, de você saber o que você quer, o caminho que você quer seguir. E aí, com certeza, cada professor vai ter a maneira de expressar, de mostrar na Bíblia, de lhe incentivar a seguir pelo caminho estreito. Porque dentro do caminho estreito, você tem que ser incentivado todos os dias para permanecer. Porque o caminho largo, ele já incentiva por si só. Mas o caminho estreito tem que ser incentivado através de oração, de jejum, de leitura bíblica. Tudo isso. Conclusão. No momento que inicia a sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta estreita para trilhar um caminho para o céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Nessa conclusão aqui, irmãos, fecha tudo em cima de algo bem importante, de um verdadeiro arrependimento, a confissão de pecado e a experiência de perdoar. Quando nós entramos pelo caminho estreito, porque verdadeiramente nós nos arrependemos, porque verdadeiramente nós queremos viver uma experiência com Cristo. Quando nós ficamos porfiando no caminho, andando pelo caminho largo e achando que está no estreito, é porque nós não tivemos um encontro verdadeiro com Cristo, não nos arrependemos. Não foi verdadeiro o arrependimento. Não mudou. Então pensamos muito nisso. Qual caminho eu estou seguindo? Se eu estiver pensando só nos prazeres dessa vida, eu estou no caminho lá. Mas se eu estiver pensando em renunciar a esses prazeres, eu estou entrando e caminhando pelo caminho estreito, porque eu estou pensando no céu. Amém? Que os irmãos possam refletir, transmitir o conhecimento a seus alunos, curtam, sigam, comentem, que os irmãos também possam se inscrever no canal aí, né? Cada um que se inscrever um a mais é sempre bom, somar, para que possa chegar a mensagem mais longe, né? Que Deus possa abençoar cada um dos professores, que Deus dê graça, dê sabedoria, entendimento, para que nós nos domingos estaremos aí sentados para ouvir a palavra de Pai do Senhor Jesus a todos.
Deus abençoe. Até a próxima.